Bom dia, pessoal! Bom dia, Mona Lisa! Bom dia, doutora Isabel! Bom dia! Bom dia, Zege! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos e bem-vindas! Tudo bom? Oi, Gustavo! Bom dia, gente! Nesse sábado de calor maravilhoso, Dani! Luana, já te vi. Pessoal, as pessoas estão chegando. Nós vamos fazer uma live agora com a Luana Castro. Quem não conhece a Luana ainda, segue lá o Instagram dela, o Desbloqueio Feminino, @Desbloqueio Feminino, onde ela fala sobre sexualidade, tem lá, né, os brinquedinhos, enfim. E é um perfil muito divertido, que eu amo. A Luana é uma pessoa muito querida para mim. Então, ninguém melhor do que ela para falar dela, né? Já vou colocar a Luana aqui, mas antes eu só quero falar para vocês que no dia 28 de janeiro, quem é de Niterói, estado do Rio, a cidade onde eu moro, quem for de Niterói, no dia 28 de janeiro, um sábado, às 16h30, no Café Grão Raro, em Caraí, a gente vai fazer o primeiro encontro do Saúde em Prosa, com profissionais aqui da minha cidade, né? A Adriana de Martino, Fábio Meirelles e a Marilda Morgado. A gente vai falar sobre saúde mental pós-pandemia, né? Como vocês sabem, ou para quem não sabe, o transtorno por uso de álcool ou alcoolismo é uma doença mental, e a gente vai falar sobre tudo isso, tomar muito café e prosear bastante. Então, vou colocar a Luana aqui para a gente conversar um pouquinho. Sejam todas bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Deixa eu chamar a Luana. Só um minuto. Pronto. Como é bom, né? Acordar de manhã, sem ressaca. Ai, meu Deus, peraí. Ai, meu Deus, Ai, Luana. meu Deus. É, Que é meu isso? trambique, minha filha. As pessoas não veem os nossos bastidores. Eu tô com o meu negócio de luz Não. amarrado numa escada para não ficar caindo de a câmera. É, aqui a gente mostra tudo. Tudo bom, minha Bom amiga? dia, meu amor. Deixa eu caçar um filtro aqui pra eu... Não, eu tô gata, não vou ficar de filtro, não. Tô arrumadinha, tô bonita. Tá linda, maravilhosa, diva, Ah, diva da sexualidade, diva da sexualidade. Ô, Lu, é um prazer ter você aqui, né? A primeira vez, né, que a gente faz uma live com você. Tô muito orgulhosa, muito grata eu também faz pela muito sua tempo que eu tô sem fazer disponibilidade. live. É um retorno grandioso. Ai, que bom, que bom. Tô muito feliz mesmo. Então, a gente já tem aí 23 pessoas. Só vou reforçar, né? A Luana Castro, ela vai se apresentar, mas ela tem um perfil interessantíssimo no Instagram, que é o Desbloqueio Feminino. E aí eu tô passando para ela, né? Para ela poder falar um pouquinho aí da sua história, se apresentar, né? Eu acho que tem uma questão de alcoolismo aí na sua família também, Tem, né, Lu? tem. Então tá com E- você. Obrigada, Seja muito Grazi. bem-vinda. Obrigada. Para quem não me conhece, gente, meu nome é Luana. Até os meus 30 eu não era tão desinibida quanto eu estou agora, né? O desbloqueio feminino é realmente reflexo da minha vida, do desbloqueio da minha sexualidade, que eu tive uma criação muito repressora pela questão da religiosidade do meu pai, que veio de uma família da Assembleia de Deus. E então foi uma opressão em relação à minha sexualidade muito forte. E
eu venho no meu Instagram desmistificar muitas coisas que eu aprendi errado, né? Então eu trago essa educação sexual e também trago as dicas, né? As dicas hot para apimentar os relacionamentos, as dicas de autoconhecimento, que algumas coisas eu vou mostrar aqui para vocês na prática para mulherada, né? Que tá com a libido baixa, que tem muitas vezes está em tratamento com psicotrópico e aí afeta a libido. Como que a gente vai despertar isso? Eu vou trazer para vocês. Mas a minha ligação com a Grazi, a gente se conheceu e convidei ela para fazer uma palestra no meu trabalho, e aí com a história dela, eu não vou aguentar, gente, eu vou chorar na live, tá? Eu tenho uma grande afinidade com a Grazi, porque a história dela é inspiradora, né? Por toda a vitória tudo que ela conseguiu vencer na vida, os obstáculos que ela conseguiu, e tá aí transformando o mundo, né? Eu tenho muito orgulho. Todas as notícias que saem dela, eu me encho de orgulho, né? A minha mãe teve um problema com o alcoolismo, eu tinha na faixa de uns 12 a 13 anos, e eu me tornei mãe da minha mãe. Então a minha mãe sumia de casa para os botecos, teve crise no casamento dela com meu pai, chegou a chegar a nível de violência do meu pai estar cansado e chegar a agredi-la num intuito assim desesperador de botar juízo na cabeça dela, né? Não que justifique, mas eu percebi um desespero do meu pai em controlar a minha mãe. E nós vencemos, graças a Deus mesmo, né? Foi realmente na minha família, a conversão do alcoolismo veio junto à conversão religiosa depois de uma tentativa de suicídio do meu irmão. Então, assim, a casa estava colapsada, né? Minha mãe com alcoolismo, meu irmão com depressão por conta de um término de noivado. Então, toda a família estava colapsada e graças a Deus mesmo, né? Nossa família foi restaurada e me orgulho muito do trabalho da Grazi, muito de ver, porque eu sei, né, o impacto que o alcoolismo tem nas famílias. Minha mãe acordava 9 horas da manhã e pedia para eu buscar cerveja para ela. E eu falava assim, não, mãe, tá muito cedo para você beber, eu não vou buscar. E ela brigava comigo. Né? Então, a gente quer ajudar e é muito difícil. Então, meu primeiro laço afetivo mesmo com a Grazi vem da minha história, né? E de abraçar a história dela como cura, né? Porque ela leva cura. Nós levamos cura, né, Grazi? Minha linda, deixa eu só te interromper, porque eu fiquei muito emocionada. Eu não esperava que você fosse contar a história, né, da sua família, essa história tão difícil para você, porque é difícil falar. Eu sei a dor que as minhas filhas passaram, e eu sei a dor que muitas famílias passam, né? E que a dor que você passou com a sua família. Então, obrigada por falar, obrigada por contar, né? Porque precisa de coragem para contar. Eu tenho certeza que você está ajudando muitas pessoas que estão assistindo a gente agora, tá? Porque gente, nada por acaso, a gente não se encontrou, né? Por acaso, né? Falando como suas filhas, né? Eu imagino que você me ouviu como suas filhas, e quando você conta essa história, eu vejo, olho você como mãe, né? Como a minha mãe, que também superou. Então, o nosso laço vai além, gente. Por isso nós estamos juntos aqui hoje. E você sabe, deixa eu, para você se acalmar aí, para você respirar um pouquinho. Até me perdi também, fiquei emocionada, porque até me perdi, gente. Mas essa questão da religião, da espiritualidade, né? A gente fala muito na nossa associação que não tem um único caminho, né, gente? Cada um encontra o seu caminho, cada uma encontra o seu caminho, né? Tem muita gente que vai para essa questão espiritual, tem muitas pessoas que precisam agregar, como a gente fala, né? Um combo mesmo de recuperação, precisa ir no psiquiatra, precisa de psicólogo, vai para a espiritualidade. Mas é muito importante falar que a questão espiritual é um fator de proteção, é uma alça, né? Cientificamente já está provado, né, que as pessoas que têm essa espiritualidade, seja ela qual caminho for, né, religião ou não, que elas com certeza conseguem se manter por mais tempo
em recuperação. Ô, Grazi, Respirou? respirei. Que eu sou chorona, gente. Aquela música Essa Mulher Chorona foi feita pra mim. E uma questão que envolve nossos nichos é a causa, né? Por exemplo, do alcoolismo. A causa do alcoolismo da minha mãe foi o sentido de um vazio existencial, né? Então, foi num momento de transição. A minha mãe, quando eu era criança, a gente morava em São Paulo, ela era aquela mulher bela, recatada e do lar. Quando a gente mudou para a cidade da família dela, minha mãe virou outra. Minha mãe deixou a casa para lá, minha mãe só queria gandar, e aí festa com a família, e minha mãe virou outra mulher. Só que aquilo ali começou a gerar um vazio nela, ela começou a perder o sentido da vida. E na igreja, na religiosidade, e com a cura do meu irmão, que meu irmão foi curado na igreja de um problema, de uma crise cardíaca que ele estava, minha vida é cheia de milagres. Ele vai dar um livro gigantesco na minha família. Vamos escrever, tá na hora de começar a escrever. Já falei pra ela para escrever um livro. E aí, esse vazio existencial que ela tinha foi suprido pela religião. Assim, a minha mãe também tem essa questão do dom da cura. Minha mãe ora. Minha filha, quando meu pai sofreu um acidente e ficou no hospital, a minha mãe orou pelo hospital inteiro. Meu pai ruim lá na UTI, minha mãe estava orando pelos outros. Então, assim, aquilo preencheu a vida dela, a missão de passar a palavra, a missão de orar, de dom de cura. Então, às vezes, é isso. Um vazio existencial. Às vezes é um trauma. Assim como os problemas sexuais, né? Então, o que a gente fala é que a questão da terapia faz a gente entender a origem do problema. Então, é lógico, né? Depois que eu fiz terapia, eu consegui enxergar e entender melhor a minha mãe. Então, ela trazia um vazio existencial, porque ela deixou muitos sonhos, de realizar muitos sonhos por aquela vida de doninha de casa, de casar e de ter filho. E aí, quando a gente foi para o bar, filhos crescidos, tô sem rumo, não sei quem eu sou, o que eu tenho que fazer da minha vida. Então, minha mãe chegou nesse vazio existencial, encontrou uma companhia que acabou levando ela para o caminho do alcoolismo, né? Então, tem essa questão também, a companhia, né? E aí, como você disse, outras pacientes, né, outras seguidoras suas aqui, vão ter outras causas que fizeram com que elas se afogassem na questão do alcoolismo, né? E da mesma forma, os traumas sexuais com as disfunções sexuais. Então, por exemplo, alguém já tem histórico de alcoolismo na família, aí já entra até algumas situações de constelação familiar. Gente, eu estou sem óculos, eu não consigo ler nada de que vocês estão falando. Eu tô lendo. Fica tranquila. Tá. Por enquanto, nenhuma pergunta. O pessoal estava emocionado aqui com você, te mandaram beijos, abraços, e por enquanto tá tranquilo, Lu. Então tá, porque eu fico sem graça. Eu tô vendo um monte de comentários assim, ai, gente, se estiver perguntando alguma coisa, eu não tô enxergando. E comenta, e dá os coraçãozinhos aqui, gente, pro Instagram não derrubar a nossa live. Até se a gente passar um pouquinho da hora, quanto mais curtida a gente tiver, mais o Instagram deixa a gente, porque eles entendem que vocês estão gostando, tá? Então ajuda nós aí, dá os coraçãozinhos. Então, Gra, por exemplo, pessoa teve caso de violência na família. Muitas vezes o alcoolismo, né, está envolvido com violência doméstica. Então, viu a mãe sendo agredida pelo pai. Já leva esse trauma para os relacionamentos. Então, tem dificuldade na questão de se soltar, né? Ou então, sofreu a violência. Minha mãe, ela... Olha só, não tinha ligado isso. Meu avô sofria, teve problemas com álcool, não sei se chegou a ser um nível alcoólatra, mas minha mãe já... Agora que eu me atinei, gente, que minha mãe relatou que meu avô às vezes chegava bêbado em casa e batia na minha avó, e sobrava pra ela. Só que ela me relatou isso tão poucas vezes que eu nunca associei, tô associando agora na live, olha só. Então, essa questão da violência doméstica pode levar traumas até pro corpo, inconscientemente. Tá? Então, por exemplo, a pessoa teve violência tanto doméstica, física, quanto violência sexual. O corpo memoriza de forma inconsciente determinados toques.
Então, quando a gente está falando aqui, vamos fazer massagem na parceria, tal. Aí tem gente que fala assim, meu parceiro não gosta de toque. Minha esposa não gosta de toque. Isso pode ser uma memória de uma violência, né? A gente tem o caso, por exemplo, relatando traumas, a questão do vaginismo. É um dos mais comuns, né? Relacionados a traumas. O vaginismo é uma disfunção sexual. Deixa eu pegar a pequena aqui. O vaginismo é uma disfunção sexual em que a pepeca, ela trava inconscientemente durante a relação. E é inconsciente, gente. Então, essa mulher, ela vai sofrer de dor na relação. Então, quando tentar uma penetração, vai doer muito. Tem mulheres que chegam a ter só relação anal porque não conseguem mesmo penetração vaginal. E essa disfunção sexual, ela está relacionada ao psique, né, a questão psicológica. Então, tem que ter um tratamento conjunto de fisioterapia, então, de tratamento dessa musculatura para ela aprender a relaxar, junto com a questão do trauma. Curar esse trauma, Emocional. o emocional. Uhum. Então, eu tenho relatos de seguidoras, por exemplo, que elas não sabem se foram abusadas na infância, mas que quando toca na perna, quando o parceiro, namorado, pessoa que ela ama, toca na perna dela, a perna trava inconscientemente. O corpo fala, né? O corpo leva as feridas. É incrível. E muitas vezes a gente acha que, não, tem ginecologista que fala, relaxa que vai. Não, gente, não é. Existe isso, Grazi. Tem ginecologista que fala para a pessoa tomar um vinho para relaxar. E aí, imagina. Tem psiquiatra, desculpa te interromper, mas tem psiquiatra que fala. A mulher vai no consultório e fala, doutor, eu tô bebendo demais, eu acho que eu preciso de ajuda. Tá nada, é uma fase, vai passar. Então eu acredito em tudo. Nossa, ignora infelizmente, completamente. né? Lamentável. Existem profissionais e profissionais, né? Exatamente. Então, imagina uma mulher, igual a gente está falando aqui, com um público que tem, né, um histórico de problemas com álcool, e aí ela quer se livrar e escuta de uma ginecologista. Bebe que você relaxa, que não vai sentir dor na relação. Não, gente, o álcool não é solução para nada nessa vida, né? O que a gente precisa é cuidar da mente. Desde quinta-feira ou quarta-feira eu venho dando dicas nos stories, ainda tá lá, depois da live o pessoal pode assistir, sobre como a gente conseguir trabalhar, cuidar a nossa mente, porque a nossa mente está completamente relacionada à nossa sexualidade, à nossa libido. Né? Muita gente acha que, eu tô com a baixa libido. Gente, libido, né? Você querer sexo o tempo todo, né? Os outros acham assim, que mulher com a libido alta é que a mulher vai querer se esfregar toda hora. Não é assim, né, gente? Libido é um desejo. Ele pode ser apenas uma resposta a um estímulo. Então, se você não é estimulada, você nunca vai ter resposta. Aí o problema é outro. Aí o problema é a falta de estímulo. Tanto próprio quanto no relacionamento. Porque muita gente, Grazi, por exemplo, se separa. Mulher se separa. Ela só relaciona sexo com outra pessoa. Sexo não está ligado com outra pessoa. É com você também. Eu era assim, tá? Eu era assim. Pois é. Então, assim. o diálogo... Para mim tinha que ter uma outra pessoa para que eu pudesse... Exatamente. E aí a gente traz essa questão do autoconhecimento, do amor próprio. Fazer sexo com a pessoa mais importante da sua vida, gente, é essencial. É com você mesma, né? Então, é aprender a se tocar, a se estimular, a usar um vibradorzinho. Porque tem gente que ainda é bloqueada para vibrador. Use externamente, só no clitóris, não precisa se cobrar, né? O prazer feminino, ele não provém, ele não demanda penetração. A gente tem o clitóris. Aqui, vou mostrar meu clitóris para vocês, gente. Que bonitinho, parece um patinho, né? Olha, não, sei lá, um cabide. O clitóris, gente, tá aqui, ó. Tá? Então, essa pontinha que a gente vê é isso tudo lá dentro. Então, ele fica assim pelo lado de dentro, tá? Então, quando o bicho entra,
ou um vibradorzinho entra, estimula as paredes do nosso clitóris. Ó, estímulo de ponto G, dedinho pra cima, tá? Só que a gente estimula a glande, que é a cabecinha do clitóris, com um vibrador de uso externo, né? Gente, a mulher tem cabecinha também, né? Que bonitinho, olha. Tem um micropênis, né? Igual a gente fala, glande é um micropênis. Quando a gente está excitada, ele cresce, ele entumece, ele recebe sangue, cresce como um pênis. É a diferenciação, né? Vem tudo da mesma origem e aí depois se diferencia. O homem é para a parte externa e para a mulher fica tudo para dentro. Mas é tudo igual. O ponto G, por exemplo, é um vestígio da próstata, né? A gente tem uma esponjinha que fica ali em volta da uretra, impedindo a gente de fazer xixi na hora H. Então, quando a gente está excitada, essa esponjinha incha. E a gente consegue perceber ela aqui, ó, fazendo o venha dentro da pepeca, tá? Então, é tudo correlacionado. E é uma... Ô, Lu, oi. Deixa eu só, desculpa te interromper, porque você falou a história da perna, de tocar na perna e tal, e aí eu não quero perder esse gancho, porque eu sei que a gente vai. Tem uma menina aqui, não vou falar o nome, mas ela colocou: nossa, Lu, eu não consigo deixar ninguém tocar na minha perna, que eu travo. Arrepiei. Parece que meu corpo expulsa involuntariamente a mão da pessoa. Então é isso, né? Pode ter alguma questão aí, né? Um trauma físico que ela pode ter sofrido na infância, de uma infância que ela nem se recorda. Pode ter sido físico, pode ser sexual, e o corpo guarda essa memória. Grazi, se tiver esses comentários, você pode me interromper na hora. Não, a Carlinha falou aqui, a gente está falando que o clitóris parece... Eu achei que o clitóris fosse só ali em cima, né? Mas ele é todo, ele é um cabidinho mesmo, né? Eu falei que parece um pênis, não sei se pode falar peru, já falei, mas parece um pênis. E a Carla Cerqueira falou, e tem saco também, pelo menos parece. Exatamente! As inervações são correspondentes. Mas só falando para essa menina que falou do corpo, Grazi, que ela tem uma certa aversão ao toque, para ela buscar a terapia, tá? Mesmo. E a fisioterapia pélvica. São as duas coisas que vão relacionar. Você é fisioterapeuta pélvica, né? Você faz esse tipo de atendimento? Não. Você é coach, né? Tá. Eu sou a ponte. Né? Eu vendo os acessórios, eu oriento as minhas clientes, mas eu indico as fisioterapeutas. Eu não sou fisioterapeuta. Ótimo. Mas eu faço fisioterapia. Então, assim, eu tenho um conhecimento. O bom de ter feito as duas e trabalhar no nicho é que eu tenho propriedade para falar das duas profissões, né? E tenho ótimas pessoas bem qualificadas cuidando de mim. Então, assim, o que acontece? Quando a pessoa sente essa trava no corpo, ela precisa da terapia para descobrir esse trauma, ou se ela não descobrir como ela consegue vencer esse bloqueio inconsciente. Isso já sai da minha alçada, que eu não faço ideia como que o psicólogo consegue vencer isso. E a fisioterapia pélvica, em que a fisioterapeuta vai ensinar com que ela relaxe. Provavelmente ela tem uma musculatura tensa. Isso traz constipação intestinal. Ela deve ter, ficar com prisão de ventre, entre outras disfunções. Essa tensão pode causar, então, para ela procurar, sim, ajuda profissional, tá? Eu vendo os acessórios para vaginismo, mas eu sempre falo, não adianta comprar o acessório sem um acompanhamento profissional, que é ela que vai indicar como que você vai usar. Os dilatadores estão dentro do armário, poderia mostrar depois. Os dilatadores vaginais que são usados para vaginismo são como se fossem dildos que começam da finurinha de um dedo, Grazi. Então, tem mulher que não consegue penetração de coisa assim, da finurinha de um dedo. Então, o negócio é sério. E isso afeta o quê? Agora a gente vai inverter, né? Porque a gente falou assim, saúde mental na sexualidade da mulher. E aí ele volta para trás. Como essa disfunção sexual afeta a saúde mental. Saúde mental. Afeta a autoestima. Lembra que você me perguntou na hora que a gente falou assim, qual que vai ser o tema da live? Eu falei assim, saúde mental na sexualidade. Aí você me perguntou, mas não é a sexualidade que afeta a saúde mental? Eu falei, na verdade é um ciclo, né? Porque depende da origem. Então, por exemplo, ela teve um trauma
que gerou uma consequência de uma disfunção sexual. Essa disfunção sexual na vida adulta gera frustração, porque ela não consegue ter uma relação sexual saudável com as suas parcerias e tal. E aí isso pode gerar uma depressão. E aí isso pode gerar a busca do alívio no álcool. Olha como tá tudo interligado, né? Tudo ligado. A gente tem, Lu, o pessoal tá curtindo, mandando os coraçõezinhos, como você pediu, tô super feliz. E tô muito feliz com essa live, assim, a gente tá já chegando na metade, mas vamos passar, se tiver que passar, que eu sei que tem muita coisa para falar. Pessoal, sigam lá, Desbloqueio Feminino, comprem os brinquedinhos, né, que é muito importante. A Lia falou aqui, olha, quanta informação maravilhosa, devia passar a gravação dessa live nas escolas secundárias. Obrigada, Lia, querida, mas é verdade, né? Devia ter educação sexual e educação financeira nas escolas, as duas, né? Tão importante, a educação sexual é tão importante, né? Infelizmente, as pessoas acham que educação sexual é ensinar a fazer sexo. Infelizmente, as pessoas têm essa consciência deturpada do que é educação sexual. A gente foi muito reprimida, né? Eu tenho 53 anos, então, com certeza, até hoje, né? A gente vive nessa sociedade patriarcal, machista, e a mulher é muito reprimida sexualmente, né? E a moça que falou aí da perna, ela falou, nossa, eu tô chocada, sério. Eu me recordo bem vagamente de um primo que, de fato, quando eu dormia na casa dele e os pais dele iam trabalhar à noite, ele me abusava e travava a minha perna. Nossa, que relato forte aqui na nossa live, né? Quero falar para essa moça para procurar. A gente tem psicólogas aqui na nossa associação, né? Entre em contato com a gente pelo direct e também com a Luana, né? Que ela pode direcionar para uma fisioterapeuta e sinta-se abraçada por todas nós, sabe? Eu ia falar sobre isso. A gente, na nossa associação, quando as mulheres chegam e buscam ajuda, elas preenchem um cadastro, sabe, Luana? E no cadastro a gente pergunta se ela já sofreu algum tipo de abuso. E mais de 80%, todas, 100% marcam algum tipo de abuso, seja psicológico, moral, financeiro, enfim. Mas 80%, mais de 80%, isso é um percentual muito alto, mais de 80% das mulheres alcoolistas ou que estão com questões relacionadas ao álcool marcam que sofreram abuso sexual. Assim, é impressionante. Impressionante. Então, infelizmente, nascer mulher já é difícil, né? O que eu falo às vezes muito com meu marido, ele fala assim, pega o carro e vai em tal lugar. Eu falei assim, tá escuro, eu vou sozinha, eu tenho medo a todo tempo. Meu primeiro assédio foi... Tava andando de bicicleta, voltando da casa da minha avó, indo pra casa, eu tava com aqueles tops de Lastec, o motoqueiro passou, diminuiu a velocidade, 13 anos, gente, até hoje eu tenho pouco peito, eu tinha assim, tinha nada de peito. O cara diminuiu e baixou meu top. Eu só olhei pra placa dele, olhei, aí diminuí a minha velocidade, porque assim, ele vai ver aonde que eu vou entrar. E fiquei com aquela placa guardada na minha cabeça 2 anos. Morrendo de medo daquele homem me encontrar. De novo, me perseguir, sei lá. Então, não foi um trauma sexual como é uma violência sexual, né? Um estupro, na verdade. Mas é alguma coisa que já começa a gerar um medo na menina. Aí, voltando do clube, num lugar, numa rodovia, assim, só de mato em volta, mas que era próximo da minha casa. Passou um motoqueiro, pá, na minha bunda. Eu fiquei com 5 dedos do cara marcado na minha bunda. São pequenas violências que a gente vai tomando medo de viver. Assim, a todo tempo a gente vê perigo. Tem gente que ri quando eu falo que eu sempre ando com um carregador do celular na bolsa e ando atrás do motorista do Uber, porque se ele desviar a rota, eu vou pegar meu carregador e vou enforcar ele. Foda-se que o carro bate, você coloca o cinto e vai embora. Então, nossa, você é louca. A gente não é louca, né?
Então, assim, entre outras situações de assédio moral, de assédio sexual também, que eu já vivi. Só que quando eu A percebi... Carla está perguntando aqui. Fala, desculpa. Fala. Não, achei que você tivesse. Eu Termina, desculpa, vou engatar Luana. na pergunta da... Ah, é da Carla mesmo. Então você está jogando aí, você está bem pertinho. Vai lá. Se tem outros sinais além do corpo. Pode ser a dificuldade orgástica. Por quê? Quando, no caso de um estupro, de um abuso, principalmente na infância, em que você não guarda a memória do ato em si, a criança acaba se desligando tendo medo, aversão da parte de baixo, né? Então a gente fala da mesma forma em que acontece uma repressão sexual, em que é ensinado a menina, é sujo, é feio, não pode ficar colocando a mão ali, ela começa a se desconectar daquela parte do corpo. Isso que aconteceu comigo. Eu não sabia que era clitóris, eu não sabia, nunca me toquei. Não, Minha mãe falava do ímen, mas eu morria de medo do ímen. O ímen era um pavor. Quando eu sofri um acidente de bicicleta, que eu bati a perereca no guidão, com o quê? Uns 12 anos, eu fiquei desesperada. Meu Deus! Será que eu rompi o lacre? Assim, nesse nível, desesperado. E a virgindade com o guidão da bicicleta. Então, assim, né? como a gente começa a desconectar da nossa região íntima. Essa aversão que a criança pode criar, um nojo ou um medo do que aconteceu ali, porque gera dor numa criança, né? Mesmo que sem a memória do que aconteceu, essa mulher na vida adulta pode ter a dificuldade orgástica, que a gente chama de anorgasmia, que é quando a mulher é estimulada, ela usa vibrador, ela faz de tudo, mas ela não consegue orgasmo, né? Porque ela não consegue se permitir sentir. Porque sentir alguma coisa ali gera dor no inconsciente ou até no consciente dela, em vez de prazer. Ela não consegue deitar ali, receber um oral, ou ter a penetração, ou usar um vibrador, querendo sentir. Não, porque ela está rejeitando aquilo ali. O que vem dali não é bom, não traz boas memórias, entendeu? Então, toda disfunção sexual é importante a gente tratar com psicólogos, principalmente, gente, que tenham a especialidade na sexualidade. Eu já tive relatos de seguidores que falaram, Lu, eu já fiz terapia, mas eu não consegui tratar a minha disfunção, eu ainda estou do mesmo jeito. E aí eu começo a perguntar, como que foi? Como que era seu psicólogo? Uma pessoa completamente sem tato, sem sensibilidade, principalmente quando é homem, né? É difícil, gente, falar isso. Ah, não, mas aí você está sendo preconceituoso. Não sou. Porque só uma mulher sabe o que é ser mulher, né? Só uma mulher sabe a sensação de andar na rua meia-noite sozinha. Um homem sabe o que é a sensação que a gente tem andando sozinha meia-noite na rua. Não sabe. Você sabe que até me perdi, porque eu fico tão emocionada e chocada ao mesmo tempo, assim, com as coisas, mas você falou, gente, esqueci o que eu ia falar. Eu sou assim, as meninas já me conhecem, dá um branco na minha cabeça. Lembrei. A gente tem uma equipe de 10 psicólogas, todas são mulheres e com especialização em dependência química. Então, é isso, assim, se é uma questão sexual, né, vamos procurar uma mulher também que tenha, e se o álcool estiver envolvido, que ela tenha especialização em dependência química, mas que ela seja mulher, que tenha um mínimo de experiência com sexualidade, ou que encaminhe para alguém que tenha essa experiência ao descobrir essa questão da sexualidade, né, que é tão difícil, né? Eu fico pensando, cara, a gente está fazendo uma live, assim, para mim, histórica na associação, vai ficar aqui, eu quero fazer outras lives para trazer esses temas com você, tá? Mas é isso. A Carla perguntou, né, que outros sinais no corpo ou no comportamento que podemos observar em nós mesmas, que possam indicar abusos na infância que não recordamos, né? Aí você falou da questão de ter aversão a vagina, né? Enfim. E aí eu te interrompi.
Desculpa, mas vamos lá. Continua, Lu. Desculpa te interromper, mas é que eu tô pegando aqui que a galera começou a falar, eu tô tentando acompanhar Ai, aqui, tô olhando tá? aqui também. A Sol A colocou, Lia comentou. aí contamos em casa e vão falar que é a roupa que você está usando. Pois é, ainda tem isso, né? A gente é sempre culpado, a gente sofre acesso e a sociedade, assédio, abuso, e a sociedade ainda vem, né, querer falar que a gente não pode andar de short, de top, como você andou, né? A culpa é sua, né? Você estava de top, para que foi andar de top no calor na rua, né? Não, né? Tem que botar casaco no calor e não pode andar de top. Né? A Lia colocou, é muito triste. E se você vai relatar na delegacia, a culpa é da nossa roupa. Falou a mesma coisa, né? A mesma coisa, né? Mas a gente vai mudar. A Sol tá falando, a gente está mudando. A gente vem realmente mudando isso. Olha, A Sol tá falando aqui, Luana, olha, minha sobrinha de 13 anos se masturba, sente prazer e divide com a gente. Olha a diferença. é muito importante, gente. Eu tenho um filho na mesma idade e que eu evito a palavra masturba porque as pessoas é muito erotizado, né? É muito Aham. sexual. Eu falo autotoque, né? É um Ai, que autocarinho, ótimo. autotoque, autocarinho, principalmente quando a gente fala de adolescente. Eu converso muito com meu filho sobre a questão de pornografia. Eu falo para ele não acessar. Eu falo, filho, isso vai chegar até você pelos seus amigos da escola, por vídeos. Mas a forma que você está descobrindo o seu corpo é muito mais linda. Porque o nosso corpo, gente, é Verdade. divino, né? Infelizmente, a religiosidade coloca uma culpa muito grande, principalmente em nós mulheres, na questão de se tocar e da masturbação. Ah, na Bíblia fala que é errado se masturbar, só pode ir na frente do parceiro e tal. Eu acredito que Deus não tenha feito um templo dele e uma partezinha não é templo dele, é do capeta. Para mim, isso não encaixa, sabe? É Então, assim, verdade. quando o meu desbloqueio feminino veio quando eu parei de tomar pílula próximo aos 30 anos. Até então, eu não tinha aquele desejo espontâneo, porque na adolescência eu sofri aquela opressão, aquele medo de perder a virgindade. Aí comecei a minha vida sexual com o meu namorado, depois de quase 1 ano e meio de namoro, o bichinho aguentou bastante. E aí, é, eu acho que eu tive vaginismo porque eu sentia muita dor, não sentia prazer na relação por conta disso, né? Eu tava com ele ali pensando nos meus pais, pensando em Deus, que Deus estava me julgando, que não sei o quê. Então, eu só conseguia começar a me libertar quando eu engravidei. Depois de 5 anos de namoro, aconteceu, né, uma surpresinha, eu engravidei. Aí todo mundo, engravidei. Todo mundo sabe que eu dei agora, gente. Não tem adianta, não tem como esconder mais. Beleza. Aí relaxei. Todo mundo sabe que eu dou agora. Então, aí comecei a relaxar, mas aí veio o quê? Anticoncepcional. Então, é aquela castração química que nós vivemos, né? E aí veio o meu segundo filho depois, planejadinho, isso. E aí eu fui e parei de tomar pílula que meu marido fez vasectomia. Gente, mas eu fiquei louca. Que é isso? Eu quero dar o dia inteiro, papapá. Que loucura. Aí eu tô parecendo um homem, tô pensando em sexo o dia inteiro. Assim, não tô Tô parecendo homem, gente. parecendo um homem. É isso que a gente tem que botar na nossa mente. O nosso corpo, ele é, ele deseja. E é natural. E a gente não tem que ter culpa de fazer sexo, de querer sexo, seja homem, seja mulher, né? E aí que eu comecei a usar, aí eu comprei um vibrador, não sabia nem o que era ponto G, comprei um vibrador de ponto G, que agora eu sei o que é, né? Comprei porque ele era bonitinho, que ele parecia um golfinho. E aí eu comecei a falar de coletor menstrual para as minhas amigas, vou testar. Mas para usar coletor tem que tocar o colo do útero. Assim, gente, dá para tocar o colo do útero? Eu? Só minha ginecologista que faz isso? Eu posso tocar? Posso. Né? A gente insere o dedo, a gente sente o colo do útero, a vagina não extrapola para a garganta fora. Então, assim, é tanta falta de autoconhecimento que os outros acham que é isso, né? Perdeu a camisinha lá dentro, aonde que eu vou achar? Ela saiu pela boca. Não é, né, gente? Adorei isso. Vagina tem fundo e não é tão grande, é na faixa do dedo médio, né? Mas como que cabe um bicho de 22 centímetros lá dentro?
Durante a excitação, a nossa vagina dilata para receber visita, entendeu? É linda, leve, solta, feliz. E aí o que acontece? Quando você não está excitada, quando você tem trauma sexual, que você não consegue se permitir para a relação, você sente dor. Não aceitem dor, gente. Não aceitem dor física, não aceitem dor sentimental, né? De viver sendo humilhado, enfim. Não convivam com a dor. Nenhuma dor é normal, né? Então, você tem dor na relação, você tem que buscar saber. Na terapia, sim, não tem jeito. Ou você convive com isso, você vai buscar a raiz disso para você arrancar essa raiz. E Ô, a vez que Lu, eu... Ah, tem pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é importante e eu me encaixo nela porque eu tô com 53 anos, menopausa, né? uhum, E aí, primeiro assim, a Mone Lima falou, a maioria das pacientes que sofreram abuso, acho que induziram o abuso, né? E sofrem por isso. Isso infelizmente é muito comum. E tem algumas mulheres cinquentonas aqui falando da questão da menopausa, mais de uma, e aí eu me coloco junto com elas. A Paula colocou, tem 54 anos e libido zero há uns 3 anos. Hormonal? Pode ser, mas começou depois da morte dos meus pais e vários eventos traumatizantes. Então, pode ser um conjunto, é, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Porque, assim, eu sempre tive a vagina muito lubrificada. Ela o estimula e ela responde. lubrifica. Uhum. Mas, responde. Mas quando eu fiquei na menopausa, eu tive uma secura e eu comecei a sentir muita dor. Muita dor. E aí eu precisei ir na minha ginecologista e ela me deu até uma pomadinha. Ela falou: não vamos dar reposição oral, não. Você vai passar, porque os hormônios estavam equilibrados. Uhum. E ela falou: você vai passar essa pomadinha aqui para estimular, porque eu sentia muita Eu vou dor. sair aqui para Muita dor. pegar um negocinho para Vai mostrar. lá, Tá. vai. Abre o armário, abre a caixa aí. Vambora, a caixa de Pandora. Mas aqui, só terminando a questão da Fala. adolescente, eu Desculpa te falo da perguntar. menopausa. Não, mas é bom você me lembrar que eu já ligo uma coisa a outra. Que eu acho que eu falei, comecei a falar do meu filho, e depois já falei de mim e pedi o rumo. Então, essa questão da gente conversar com os adolescentes em relação à forma de se tocar, com carinho, com respeito, a gente leva uma sexualidade muito saudável para esse pré-adolescente, para a vida futura, né? Por quê? Como eu disse, eu falo para ele não acessar pornografia porque ele é mentiroso. Eu falei assim, ali você não aprende a ter cuidado com o outro. Né? O homem, normalmente, nesses vídeos, porque ele já viu, já peguei ele tentando ver, entendeu? Não, eu fico curioso para ver o que acontece. Eu falei assim, e o que acontece lá vai te mostrar uma mentira, meu filho. Entendeu? Então, hoje ele já se toca, ele tá conhecendo o corpinho dele, tá. E aí o que eu falo com ele, quando as pessoas aprendem, Heitor, pela visão, assistindo, elas não aprendem a sentir. Você, meu filho, tá aprendendo a conhecer o seu corpinho da melhor forma, sentindo, né? Então tá ali e tal. Ai, tocou, ficou gostoso, tocou. Você tá aprendendo a sentir. E é isso que você tem que fazer, aprender a sentir. Porque tudo que a gente falou aqui, os traumas, né, fazem o quê? A gente bloquear a nossa sensação, bloquear o nosso corpo a sentir, né? Então, o importante é a gente ensinar os adolescentes a se tocar com carinho, com respeito e levar isso depois para o relacionamento, né? Ensinar a parceria. Ah, eu estava falando de masturbação, né? Os medos que eu tinha e tal. Agora eu lembrei que eu estava falando, porque eu falo tanta coisa, gente, eu vou perdendo a linha. Agora, falando da questão da mulher madura, né? Mas antes da mulher madura, a Carla pergunta: tem idade indicada para falar com pré-adolescente? Eu acho que depende muito já do que o adolescente demonstra, né? Porque, por exemplo, meu menino tem 13 anos, só que ele é muito infantilizado, né? Então, foi agora. Assim, a partir dos 11, ele já foi procurando saber o que era. E agora, com 13, que foi mais aberto, assim, o que é isso? Por quê? Eu
tava com medo de deixar ele na casa da minha mãe ou da minha sogra, que eles passam as férias lá, ele se tocar e ele ejacular. Então, assim, se acontecer a primeira ejaculação dele, ele não saber o que que é igual a primeira menstruação, gente. A gente tem que falar, ensinar pra menina, porque se acontecer, ela não vai saber o que que é, né? Lógico que tem que informar a evolução. Isso é uma evolução do corpo, né? E as pessoas, nossa, não pode falar. Não, isso vai acontecer, é natural, né? E aí eu expliquei pra ele, filho, vai acontecer um dia que você vai se tocar e vai ficar gostoso e tal. E aí, de repente, puf, vai sair um líquido. Esse líquido que tem espermatozoide, e depois da primeira vez que ele sair, esse líquido aqui pode causar uma gravidez, tá? Expliquei tudo pra ele e tal. E aí, quando aconteceu, ele me contou, bonitinho. Ai, Por quê? que legal! Porque, assim, ele não me contou naturalmente, né? Eu que perguntei ao filho, aí aconteceu, tá assim e tal. Aí ele aconteceu, mamãe, eu... Ai, meu Deus, uma menina. Que lindo! Aí ele me contou como que foi, bonitinho e tal. E é importante a gente ter essa relação aberta, com carinho, com cuidado, mostrando a naturalidade para que eles também não tenham medo de fazer isso. Mas também que não seja, né, assim, algo que gere um vício, falar demais ou expor, né? Porque tem muitos, principalmente homem, né? Ah, meu filho vai ser um machão, que não sei o quê. Expõe a criança. Antigamente era assim, né? Levava para puteiro, desculpa, é. não sei nem o tempo, casa de massagem. Levava pra casa Nem de sei como massagem, dava um monte de playboy, né? Pra fazer o cara virar macho. E aí cresce e vira o quê? Vira um cara que goza em menos de um minuto, ou que tem disfunção erétil, todo cheio de problema sexual. Por quê? Porque aprendeu que sexo é visual. Não aprendeu a sentir, né? Então, o que você perguntou, Graça? Perdi. Não, a mulher dos 50 anos, você ia passar para isso, eu acho, para as 50 Não, mas antes disso, de novo, da adolescência. Ah, da idade. Da idade. E, por exemplo, eu tenho um afilhado de 11 anos, que ele já tá num nicho ali de futebol e tal, de jogador, que eu acho que ele já vai ser exposto a essas questões bem mais cedo. Ele já é uma criança muito mais madura, com aquela vida, tipo, de adulto já, né, jogador de futebol e tal, que isso vai chegar para ele muito mais rápido que pro meu filho, entendeu? Então, a idade não, acho que não é o mais importante. O importante é a maturidade da criança, o que os pais veem em relação à exposição, ao estilo de vida, né? E ver se aquilo, se essa questão da sexualidade está chegando mais perto e tal, tratar e com naturalidade, porque é isso, é natural, é crescimento, vai acontecer, né? E aí, sobre a maturidade, né? O que acontece? Ressecamento vaginal, gente, acontece não só na menopausa. Quem usa psicotrópico, que eu falei lá nos stories, né? Então, ansiolítico, antidepressivo, também causa o ressecamento, dificuldade de excitação, dificuldade de ter orgasmo. E pós-parto, né? Então, durante o aleitamento materno também causa ressecamento. E a dor no sexo causado pelo ressecamento é a dor mais fácil da gente tratar do que a dor, né, que vem de trauma, vem do vaginismo, por exemplo, e tal. Que a gente já tem que trabalhar o psique. Esse tipo de dor é fácil de resolver. Eu, por exemplo, na loja tenho um hidratante vaginal. Essa aqui foi uma das minhas maiores descobertas quando eu comecei a vender os produtos do sex shop, porque eu nunca tinha ouvido falar de hidratante vaginal. E eu, igual você falou, eu tinha uma boa resposta, Grazi, também, de lubrificação. Então, estimulou, ficava lubrificada. Mas um detalhe, às vezes a lubrificação não dura o tempo todo da relação. E aí, você responde no começo, mas vamos supor, durou 10, 15 minutos. Não dura isso tudo. E aí, acontece o quê? Durante a penetração, a pepeca abre. Então, eu falo sempre, é muito similar à pepeca da boca, tá? Quando tá frio e a gente resseca a boca, aí você vai dar aquela gargalhada, racha. Não racha a boca? Quando você recebe uma visita e ela tá ressecada, racha. Essa dor são justamente as rachadurazinhas, né? As fissuras que se formam na nossa mucosa. E como a gente
vai evitar e tratar isso com o hidratante vaginal e com a massagem perineal. A massagem perineal está até fixada no meu feed. Você vai pegar o hidratante vaginal e todos os dias, quem está com um ressecamento muito severo, vai fazer movimentos para baixo, aqui, ó. Para quem tá gravidinha também é bom, que evita laceração no parto, né? Que é aquele rasgo natural que acontece. Então, você vai passar estimulando aqui embaixo. Por que aqui embaixo? Aqui embaixo da pepeca é onde estão localizadas as glândulas que liberam a lubrificação. Então, quando você hidrata e faz essa massagem aqui embaixo, você também está estimulando as suas glândulas. Então, você está fazendo um estímulo também para a sua natureza dar uma resposta. Ai, meu filho, me ajuda. Tá? E aí, tem aqui, ó, para cima, reloginho, ó, para cima e para baixo, você vai passar o hidratante vaginal todos os dias. Movimento em U, pressiona para baixo. Tem a massagem mais completinha no feed. Essa massagem vai fazer o quê? Vai fazer com que, além da hidratação que o hidratante vai te oferecer, vai gerar elasticidade. Porque a minha boca, para não ter fissura, ela tem que ter elasticidade. Olha, tô falando, arreganhando a boca, não gera fissura. É isso que a pepeca precisa, elasticidade, né? Então, com a hidratação e a massagem, você resgata essa elasticidade e essa dor que vem na penetração pelo ressecamento é tratada. Então, assim, eu tenho várias clientes e amigas pessoais que falaram assim, Lu, eu tinha dor e eu não acredito que eu falava isso com a minha ginecologista e nunca me passou nada assim. E agora eu não tenho mais nada. E é uma coisa assim tão fácil de solucionar quando o problema é o ressecamento. Muita gente tem vergonha de usar lubrificante. Ah, não sei usar lubrificante. O cara vai achar que eu não tô excitada. Não, a questão hormonal no corpo feminino fala alto pra caramba. Então não tem que ter vergonha de usar. Igual, o nosso hidratante, ele também é lubrificante íntimo. Então você vai usar tanto para hidratar todas as noites, quanto na hora do vucu-vucu. Na hora de usar um brinquedinho, que ele é à base de água, pode usar com os brinquedinhos também, entendeu? Então, Tem uma cliente sua, deve ser, ó, Vivi, falou, produto maravilhoso. Então, ó, a Vivi já tá aí atestando que o Vivi, que é maravilhoso. Então, mulherada do ressecamento, vamos lá, vamos comprar o creme, é creme vaginal, né? é um hidratante vaginal, é um gelzinho. Hidratante. A Carla tá falando, essa Lu é muito engraçada, amando, gratidão. Ela é divertidíssima, pessoa querida e fera demais na sexualidade. E fala de uma forma divertida, né? De uma forma amorosa, de uma forma carinhosa, respeitosa, né? E a gente aprende muito com ela. Obrigada, Lu. Estão falando aqui, gratidão, Lu. Eu tô... e aqui, ó, nesse comentário aqui da Paula, que ela falou assim que o problema dela piorou depois que os pais faleceram, né? Então foi uma dor e tal. E olha que interessante, eu tenho uma seguidora que ela só conseguiu ter orgasmo justamente o contrário, quando os pais faleceram. Por quê? Os pais representavam tanta opressão sexual na vida dela que só depois da morte deles, não que ela não tenha sentido a dor da morte, né, gente? A perda. Claro. Mas a sensação, tipo, ai, não tem ninguém mais me cobrando, né? Porque era uma mulher de 40 anos, solteira, que tinha que viver fingindo aquela questão de menininha virgem para os papais. Olha o peso, gente. E aí ela falou assim, Luana, depois que eles faleceram, eu consegui viver minha vida por mim. E eu consegui ter orgasmo pela primeira vez. A questão da gente estava falando da dificuldade orgástica também, Gra, sobre os traumas. Um relato que eu gosto muito de falar é de uma paciente minha, paciente não, né? De uma seguidora minha que virou cliente, mas que ela falava assim, Lu, eu tô no meu segundo relacionamento, eu amo muito meu parceiro, eu amava o primeiro também e tal, mas não deu certo. Só que eu fui sexo, eu não consigo. Pra mim, eu só quero relacionamento, só quero estar junto com alguém, mas eu não quero sexo. Eu fui violentada aos 4 anos de idade. Mas ela tinha a memória do estupro e tal, que parece que era um amigo do pai dela. Enfim, ela tinha toda a memória.
E eu falei com ela, cara, você precisa te tratar. E assim, só pelo Instagram dela eu já vi que era uma pessoa muito humilde, que ela não teria condição. E eu fui lancei no meu Instagram. Tava bem no comecinho da página, né, desbloqueio. Eu falei, gente, eu preciso de uma psicóloga para adotar essa seguidora minha. Porque eu não vou conseguir dormir depois de ter ouvido tudo que eu ouvi. E eu consegui. Aí Ai, que consegui uma legal, que psicóloga bacana. que adotou ela por um tempo, né? Não ficou com tratamento contínuo, mas pelo menos para ela conseguir tratar essa questão. Ela tinha 42 anos na época, deve estar com uns 44 agora, né? Porque tem uns 2, 3 anos de desbloqueio. E com 42 anos, ela teve o primeiro orgasmo dela depois que ela começou a terapia. E assim, foram 2 meses só com a terapia, ela já conseguiu ter o primeiro orgasmo dela, assim. E eu falo, e só o caso dela já fez sentido para a existência do desbloqueio. Sim, se o Ai, desbloqueio acabar um dia, não sei, não importa. Mas só de eu ter conseguido levar, né, essa ajuda, que foi a Suelen, que depois a Suelen virou minha psicóloga, que aí, gente, tem jeito, todo mundo que me cerca eu tenho uma relação afetiva mesmo, assim, não tem como. E, e aí eu comecei a tratar com a Suelen, que é uma boa indicação para você também, Grazi. Depois eu te mandar o Insta dela, porque ela atende online. Eu fiz toda a minha terapia online, e às vezes ela pode atender essas questões, porque ela é especialista em sexualidade também, né? Então, e ela tem, às vezes ela abre uma agenda também de atendimento social, tá? Então, vou te mandar o perfil dela, acho que vai rolar uma parceria ótimo. boa também. Tá. É, os meninos mandando aqui pra mim, gente, eu tenho uma relação maravilhosa com os meus seguidores homens, porque justamente pela leveza que eu abordo os assuntos e o respeito que eu coloco na tela, nossa, dificilmente aparece alguém que extrapola, sabe, os limites. Graças a Deus. Estão perguntando aqui qual é seu perfil, eu já falei, é o desbloqueio feminino, coloquei aí na tela. Infelizmente, eu esqueci de aprender a fixar, então não coloquei o tema da É só live, não fixei o desbloqueio. para fixar, você bota o comentário, publica o comentário. Quando o comentário for publicado na live, você vai apertar e segurar ele por alguns segundinhos, que ele vai ficar fixado. Ai, gente! Tô tentando. Ah, vou botar o. Mas eu falei de bloqueio feminino. Deixa eu botar aqui de novo, mas o povo já tá É, saindo, porque a gente já tá caminhando para o final. Vamos marcar outra, com certeza, para dar seguimento aí, porque acho que não deu para falar nem a metade, né, Lu? nossa, não deu. Deixa eu olhar aqui. Mas. Dor no sexo, disfunção orgástica. Eu ia falar das 10 tipos de libido, mas tem Fala. um destaque, Ou você porque quer deixar para a próxima? Melhor deixar aí o fica pra gostinho para a gente próxima. falar Tá, só de depois. libido. Ah, e as meninas Só que de falaram libido. aí da dificuldade, da dificuldade de ter libido, né? Durante a menopausa, eu vou indicar um outro produto da loja, que é o Sex Femme. Eu falei ontem nos stories. Como os psicotrópicos também afetam a libido, a inclusão de um fitoterápico é uma ótima alternativa para tratar essa libido. O Sex Femme é um complexo de vitaminas, de minerais, então já melhora a questão da saúde, disposição, e maca peruana. A maca peruana, eu sou farmacêutica, para quem não sabe, e eu sou a farmacêutica louca dos fitoterápicos, tá? Então, a maca peruana é um fitoterápico, é o fitoterápico mais famoso para libido. Existem outros, mas o mais famoso e recomendado normalmente é a maca peruana. Então, ele ajuda a trazer por exemplo, questão de exaustão. Nossa, eu tô exausta. Rotina exacerbada. Maca peruana. Ela vai te trazer um retorno não só para a rotina, como para a questão sexual também, tá? Então, as meninas aí, menopausa, entra na maca peruana, gente. Só tem contraindicação em relação a problemas hormonais. Então, por exemplo, câncer no ovário. Então, se tiver alguma desregulação hormonal, não toma. A não ser, a menopausa é uma coisa natural, tá? Aí tudo bem. Mas se for alguma coisa patológica em relação a hormonal, aí a gente tem que verificar certinho. Aí entra em contato comigo para consultar se pode. Doença autoimune, Não. não. É só hormonal, mas problemas ali no ovário mesmo, tá? Ô, Lu, estão dizendo que você é a nossa fada da sexualidade. Adorei, gente. Fada do Ai, orgasmo. gente, lindo isso. Fada da sexualidade, gente. Fada do orgasmo,
almofada do clitóris. Ela falou que não fica sem você de jeito nenhum, a Vivi. Não fico sem. A Vivi, minha filha, Olha, gente, é a gente VIP tá desde o finalizando. comecinho do desbloqueio. Vivi é seguidora VIP desde o comecinho do desbloqueio. Ela não fica sem. Ai, Gente, sigam lá, Desbloqueio Feminino, Luana Castro, farmacêutica, sexy coach, tem a loja dela. Quando eu terminar aqui, eu vou comprar esse Sex Femme, que eu não sabia. Femme, eu vou comprar. Eu tô uma cinquentona e eu preciso viver. E eu quero esse negocinho do clitóris, esse estimulador de clitóris que as meninas da associação estão me enchendo o saco para comprar um tempão. E eu ainda não comprei. E quando chegar aqui, eu vou tirar foto, vou botar no stories, vou mostrar para vocês que tá comigo. Cadê, Lu? Deixa eu ver o estimulador. É um batom, né? Eu vou recomendar. Vou recomendar para vocês. Além do bullying, vou recomendar esse livro aqui que é ótimo. Cadê? Que isso? Ele tá ligado. Ó, a Carla falou, vou seguir porque esse ano quero dar muito, mas com muita qualidade. Isso, ó. Então vou dar, finalizando a live aqui com dicas. Tá? Isso aí. Então, vamos lá. Aumentar a libido. Maca peruana, então tem o Sex Femme. Acabar com a dor, o hidratante vaginal. Pra acelerar os orgasmos, gente. Gelzinho de vibrador líquido. Vocês não fazem ideia, gente. Isso aqui é vida. Isso aqui, toda mulher tinha que ter um vibrador líquido na sua necessaire, na sua gaveta de calcinha. Você pega isso aqui, é uma gotinha, porque o trem vibra que é uma loucura. Você pega aqui, ó, um grãozinho de arroz. Assim, ó. Tá dando pra ver? É um tiquinhozinho de nada. Você passa no clitóris, pode passar nos mamilos e pode passar na região anal, tá? O que acontece? O vibrador líquido vai vibrar, tá? É feito de jambu. Então, quem já comeu jambu sabe como que o jambu vibra na boca. É feito de jambu e vibra. E em meio aquoso, quando você molha, você tá no banho, ou quando você recebe um oral, vibra mais ainda. Então, as meninas que têm dificuldade de sentir prazer nos seios, por exemplo, passa o vibrador no mamilo, aí a parceria vem, mete a boca lá, minha filha, loucura, tá? Clitóris. Passa no clitóris, o oral é fenomenal, tá? Região anal, nem te conto. Então, o que acontece? A Grazi falou aí que quer um estimulador. Minha filha, não, já quero esse negócio aí de jambu também. Quero os 3. Aí vai usar o vibradorzinho com o vibrador líquido. Minha filha, a alma vai e volta, assim, ó. Tô precisando. Então, meninas que querem estimular a libido. Outra coisa. Vão estimular a libido com o corpo. Então, aprendendo a fazer o toque, tocando sozinha. E com a mente. Com a mente, eu quero indicar 2 coisas, tá? Quero indicar livro. Esse livro aqui, As Mulheres Primeiro. Ele é muito bom, principalmente para os homens aprenderem sobre o prazer feminino, mas para as mulheres também, igual a mim, que cresceu aprendendo tudo errado, né, com uma repressão sexual muito grande. Aqui, gente, fala de tudo. Tem a demonstração aqui, olha aqui, ó. Como estimular o ponto G durante o sexo oral. Cadê? A anatomia da vulva é um ótimo livro para autoconhecimento. E nos meus stories, depois, eu vou colocar um link de um livro hot, tá? Por quê? Como eu... Olha, a Ana dos Anjos, deixa eu te interromper, você vai falar do livro. A Ana dos Anjos entrou aí, Ana, eu não sei se você viu a live desde o início, mas depois, cara, assiste a live e conta pra gente. Ô, gente, depois vocês comentam. O outro livro, qual que é o outro livro, Luana, pra gente finalizar? Então, o outro livro é um romance hot. Vai estar nos stories o link para vocês lerem o romance hot. Por quê? A gente, igual eu falei dos tipos de libido, a gente acha que libido tá querendo sexo a todo tempo e não. Temos 10 tipos de libido.
E uma forma da gente estimular e desenvolver é pensando mais em sexo. Uma forma delas é se tocar, como eu mostrei aqui, né, na pepeca, usar vibrador, mas também estimular a mente, estimular o desejo, estimular fantasias, né? Então, a gente já tem uma vida muito corrida, a gente já tem os traumas que se pesam. Então, às vezes, a nossa mente está muito carregada de coisas pesadas, de coisas difíceis. Então, tirar um tempinho para si, para espairecer, né? Hoje eu vi um artigo científico foda, foda, mostrando como o mindfulness, não sei falar direito, gente, em inglês, tá? Mas o mindfulness, sei lá, ele foi comparado ao tratamento do escitalopram, que é um dos medicamentos mais utilizados e indicados, né, de primeira linha, assim, para ansiedade e depressão. E, ó, pareou, gente, o resultado. O que acontece? A questão é que o trabalho foi feito com pessoas que investiram na faixa de 45 minutos em mindfulness por dia e foram acompanhadas ao longo das semanas. Então, o que acontece? Nem todo mundo tem esse tempo. 45 minutos parece muito pouco, mas para quem está na correria é muito. Só que se a gente for parar para olhar, aquela olhadinha rápida do celular dá uns 45 minutos por dia, né? Com certeza. Então, a gente consegue ali deixar o medicamento com mudança de estilo de vida, né? Então, assim, a gente começar a incluir coisas e tempinhos para a gente mesmo vai conseguindo mudar, né? Dar um start na vida e começar a melhorar a mente. Eu tô fazendo um curso que a menina falou um negócio ontem que eu fiquei pensando assim. Ela falou que a gente retém muitas energias que são negativas pra gente e isso que envelhece. Então, ela falou assim, você guarda mágoas, você guarda os traumas, né? E muitas vezes em silêncio. E aí ela estava ensinando uns movimentos faciais e tal. E aí um dos movimentos faz chorar. E ela fala assim que esse choro é alívio. Ela falou assim, tudo que a gente faz para tirar a secreção do corpo, então, de manhã, raspar a língua, pequenos hábitos fazem com que essas energias saiam. Cara, assim, pode ser uma viagem, mas é isso, sabe? A gente, acúmulo de energias negativas nos envelhecem, né? Então, para a gente buscar também essas energias positivas da vida. A energia sexual é a energia criativa. Então, quando a gente está com a energia sexual doente, a gente perde qualidade de vida, a gente perde o potencial no trabalho, né? Então, isso é um dos pilares, a sexualidade é um dos pilares da qualidade de vida, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, né? E a gente trata isso às vezes como a religiosidade põe culpa, a sociedade julga, a gente acha que tá errado cuidar da sexualidade e não tá, mulherada. Então eu quero desejar a vocês um 2023 com muitos orgasmos, tá? E muito prazer para todas vocês e dor nunca mais. Quero todo mundo sem dor, todo mundo cuidando da cabecinha, se dando tempo, buscando terapia. Eu indiquei ontem também um aplicativo de terapia guiada incrível, que chama Símbolo. Eu pago nele na faixa de R$ 150 anual. É por ano a assinatura. Vale muito a pena. É daquelas... a terapia é guiada, mas você ouve o áudio, vai te fazendo perguntas sobre a infância e você vai morrendo de chorar, gente. Então, assim, trata realmente desde a infância. Aí fala de autoestima, fala de ansiedade. É top. Vou até depois escrever aqui, ó, Símbolo. Quero todo mundo baixando esse aplicativo aí hoje. Símbolo. E é isso, Graça. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Acho que vai render uma segunda live que a galera comentou bastante. Fiquei muito feliz. Saímos um pouco do roteiro, até porque fomos respondendo as meninas, né? Eu acho que o mais importante é isso, é responder as necessidades que vão brotando aqui. Fiquei muito feliz, tá? E um beijo para as meninas que assistiram, estão aí até agora.
Obrigada, foi maravilhoso. Eu interrompo, eu faço uma confusão, mas eu sou assim, você já me conhece. Então, na próxima, a gente né, retoma o que ficou faltando falar e a gente vai marcar outra com Nossa, certeza. foi ótimo. Vai ficar gravada, vai acabar aqui, a gente tá todo mundo, vai ficar gravada, vai ficar gravada. Tá gravada, assim que acabar, eu já vou deixar gravada no nosso perfil, tá bom? Um beijo, Luana. Muito Um obrigada, tá? Pela beijo. sua Eu que disponibilidade. Te agradeço. amo. Você mora no Aqui, meu e vai ter coração. cupom de desconto da Grazi, viu, gente? Ela vai colocar nos stories dela para as Que meninas que assistiram a live legal. aí usar um cupom de desconto para comprar no site do Desbloqueio Feminino com descontinho. Ih, obrigada, Lu. Obrigadão. Agradeço. Beijo. Beijo, Tchau. amor. Tchau.